Nós sempre teremos desafios e muitas provas a enfrentar. E é bom sempre nos profetas, nas palavras dele, acreditar. E quando Deus fala através de um homem, suas palavras são evidentes. E precisamos aprender a observar as escolhas da gente. E em todos os detalhes, precisamos ser bem diligentes. No capítulo 5 de Esdras, o Senhor vai nos ensinar sobre esses e outros assuntos sobre os quais nós precisamos pensar. Então fique atento, pegue sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura em poesia. Aqui no canal Bíblia em Poesia você tem um conteúdo novo todo dia através do projeto Reavivados. Então clique, se inscreva e compartilhe. Os descendentes de Ido, os profetas Ageu e Zacarias, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém naqueles dias. Em nome do Deus de Israel, que sobre eles estava, eles alertaram enquanto com eles falava. Então Jesua, filho de Josadaque, e Zorobabel, filho de Sealtiel, começaram a reconstruir o templo lá em Jerusalém, o templo em honra ao Deus do céu. E os profetas de Deus estavam com eles, ajudavam, e naquela época Tatenai era quem os governava. O território a oeste do Eufrates era ele, o Tatenai, quem mandava. Setar-Bozenai e seus companheiros foram então até os judeus para perguntar: quem foi que os autorizou a reconstruir este templo? Por que estes muros vocês estão a levantar? E como é que se chamam os homens que estão construindo esse edifício aqui, que estão aqui a trabalhar? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de daquela forma parar de trabalhar, até que um relatório fosse a Dário enviado e dele a respeito do assunto fosse também oficializado. E a Bíblia apresenta uma cópia da carta que Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, para o rei persa enviou, junto com Setar-Bozenai e seus companheiros e também os funcionários do oeste do Eufrates ao rei Dário enviaram. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte, em formalidade: ao rei Dario desejamos paz e também prosperidade. Informamos ao rei que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, e o povo todo está lá, reconstruindo com grandes pedras e também estão colocando vigas de madeira, e a obra está sendo executada com diligência e está tendo rápido progresso, porque eles trabalham desta maneira. Então, rei, nós perguntamos aos líderes quem foi que os autorizou a reconstruir este templo e esses muros ao Senhor. Também perguntamos os nomes dos líderes daquela nação para que nós registrássemos e passasse então para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram. Somos servos do Deus dos céus e da terra, do nosso grande Senhor, e estamos reconstruindo o templo conforme Ele mesmo nos mandou. Templo que fora construído há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel, mas os nossos antepassados irritaram o Deus do céu e por Deus nós fomos abandonados. E ele os entregou nas mãos do Babilônio Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que destruiu este templo, e para a Babilônia esse povo deportou. Contudo, no seu primeiro ano que em Babilônia estava reinando, o rei Ciro emitiu um decreto pelo qual ele foi ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Foi ele quem esteve nos designando. Ele até mesmo do templo da Babilônia, os utensílios de ouro tirou, também os de prata da casa de Deus, os quais o rei Nabucodonosor do templo de Jerusalém havia retirado, e para o templo da Babilônia ele havia levado. A um homem chamado Sesbazar, o rei Ciro os confiou, ao qual tinha sido nomeado para ser governador. Ele disse: leve esses utensílios e coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local, e faça isso muito bem. Então Sesbazar veio, os alicerces lançou lá em Jerusalém para o templo do Senhor. E desde aquele dia essa casa tem estado em construção, mas ainda não foi possível chegar à sua conclusão. Agora, se for do agrado do rei, que se possa pesquisar nos arquivos reais da Babilônia, para então poder verificar
se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus, como em Jerusalém está se dando, e que o rei nos envie. Qual é a sua decisão? E sobre este assunto nos proveja uma solução. E assim termina o capítulo, né? Os inimigos ali do povo de Deus tentando parar a obra. Meus queridos, muitos tentarão nos parar. Muitos tentarão parar a obra que nós temos feito. Qual é a sua obra? A sua obra honra a Deus? Se ela honra a Deus, se ela tem a aprovação de Deus, não desanime, persista. Se Deus está com você, não há motivo para temor. Mas se a sua obra é errada, é melhor você parar. Observe quais são os desafios de Deus para a sua vida, para o seu dia a dia, o que é que Ele pretende para você, para a sua vida, quais são os projetos dele. Decida-se a viver os projetos de Deus para você e com certeza você terá sucesso. Te desejo bênçãos grandiosas do Papai do Céu e que você seja hoje, através da Bíblia, mais uma vez reavivados. Nos encontramos amanhã. Até lá!